A locomoção, falamos dela já bastantes vezes aqui. Basicamente, são cílios que deslizam sobre uma trilha de muco secretado tanto pelos órgãos frontais, aquelas glândulas que ficam na região anterior, quanto pelas próprias células epidérmicas. E os movimentos, nas formas que se enterram, tem muito de movimento peristáltico, não tem as cerdas para dar aquela tração. Então, isso é realmente só nas formas que se enterram e já dentro dessas galerias. Aí o animal, quando ele dilata a musculatura circular, ela acaba ancorando na parede do tubo. Mesmo com muco, mesmo com cílios e tudo, você pode falar, mas é uma ancoragem perfeita? Não, mas é o suficiente para o animal. Ele consegue com isso, com essas ondas, ir se enterrando dentro do substrato e rastejando. Frequentemente, o animal usa a probóscide também. Então, ele vai revertendo a probóscide, como eu disse, enrola numa pedra, numa alga, alguma coisa, e depois ele vai se puxando. Então, com relação à nutrição, falemos mais detalhadamente ainda, mas falemos mais detalhadamente sobre esse aparelho da probóscide. A probóscide se abre para o exterior através do chamado poro da probóscide. Esse poro da probóscide é simplesmente o orifício pela qual a probóscide é revertida. Geralmente ela está na extremidade anterior. Aí vai haver um canal para dentro do corpo. Esse canal ele é forrado aqui pela própria musculatura da parede do corpo, revestido, então você vai ter tanto o epitélio da invaginação, que deu origem à probóscide, quanto você vai ter as camadas musculares aqui da parede do corpo, sem nenhum celoma, sem nada. Esse canal é chamado de rincodeu. Ele é curto, porque logo vai haver uma cavidade celômica ao redor da probóscide. Então, essa invaginação continua. No início, aqui é maciço ao redor dela, então nós temos o rincodeu, mas logo vai haver uma ampla cavidade celômica em volta. Essa cavidade celômica ela vai ser a rincocele, ou rincocelo, como está aí. E aí nós temos a probóscide propriamente dita. O rincodeu, que é esse primeiro canal, onde é maciço aqui da parede do corpo, ele é contínuo com a própria probóscide, é tudo a mesma coisa. Então, o rincodeu vai continuar, ele vai ser simplesmente a origem de todo esse aparelho, mas o aparelho é um só. E tudo se origina por essa invaginação da ectoderme, que vai até o fundo, tem fundo cego aqui, e tem um músculo que prende a parede desse saco. Como eu já havia dito, em alguns casos, o poro da probóscide, esse poro anterior, ele se fecha e a probóscide passa a se abrir dentro da cavidade bucal e acaba saindo pela própria boca. Isso é secundário. De maneira nenhuma se acha que essa seja a condição ancestral em nemertídeos. E a probóscide vai ser utilizada basicamente para a captura de alimento, então o animal reverte isso, como ela é muscular, ele enrola isso numa presa, pode apunhalar, tem estiletes que têm função exatamente de ir apunhalando e matando a presa. Além disso, pode haver secreções tóxicas que ajudam a envenenar essa presa, e aí a probóscide simplesmente se enrola, leva o alimento até a boca, isso se não sair pela boca, né? Mas leva o alimento até a boca, o animal ingere, e depois aquela musculatura do retrator da probóscide, que ficou totalmente distendida quando a probóscide foi revertida, ela começa a se contrair, recolhendo então a probóscide, virando-a novamente do avesso, que é a posição em que ela fica recolhida dentro do aparelho da probóscide. Então, ela vai ser utilizada, além da captura do alimento e da defesa, pode ser utilizada para locomoção, e por vezes essa probóscide ela é tão grande que o celoma ao redor dela se estende por quase todo o corpo do animal. Isso faz com que ela possa ser utilizada como um esqueleto hidrostático contra o qual a musculatura da parede do corpo vai agir, e musculatura circular, longitudinal, por vezes a oblíqua entre elas e a dorso-ventral.
mas ela vai ser, então, um esqueleto hidrostático, principalmente para aquelas formas que se enterram, de que eu falei agora há pouco. Há dois grupos dentro de Nemertíneos, um dos quais não apresenta estiletes na probóscide, então tem uma probóscide inerme, que são os Anopla, e o outro grupo, dos Enopla, tem os estiletes. Então vocês veem aqui, o grupo dos Enopla tem essa faringe armada com estiletes. Várias vezes vocês veem que eu clico aqui e o slide não avança, é porque eu acho que deve estar pesado. Mas vai aparecer tudo aí, não se preocupe. Vendo aqui um esquema mesmo da probóscide, da boca e de todo o trato digestivo. Então, no trato digestório, nós temos basicamente a boca, seguida de uma cavidade bucal, aí faringe, e aí vai haver primeiramente um estômago, depois vai haver um intestino cheio de divertículos laterais. Nós vamos ver que as gônadas se formam entre os divertículos do estômago, algo semelhante ao que ocorre em sanguessugas, que vocês viram na aula anterior. Pode haver também, além dos divertículos laterais, um seco anterior, então uma projeção anterior só para aumentar a área, e é o trato digestivo completo com o ânus na extremidade posterior. Então, esses animais, ao contrário de plateumintes, além de celoma, também têm ânus. E com relação à probóscide, vejam, já falamos, ainda vamos repetir, mas a probóscide, ela sai, nesse caso, que é o mais típico em Nemertíneos, vai haver um poro da probóscide na extremidade anterior, uma curta região dessa invaginação, que é totalmente revestida pela parede do corpo, sem nenhuma cavidade ao redor, que é o rincodeu. Então, essa região aqui, o cóccix é maciço, mas logo depois começa uma ampla cavidade celômica ao redor da probóscide. Isso vai ser a rincocele, ou rincocelo, celo de cavidade, rinco. O prefixo rinco significa chifre, ponta, espinho, ou probóscide, no caso. Alguma coisa que se projeta. Então, o rincocelo é a cavidade ao redor. E aqui rincodeu, né? Nome também, rinco, pela mesma razão. Mas essa invaginação, então, fica dentro do rincocelo, e vejam, lá no fundo, ela vai estar presa ao fundo dessa câmara celômica por uma musculatura retratora. Quando a probóscide está totalmente recolhida, o músculo retrator está contraído. Aí, havendo uma localização de presa, ou um eventual predador, ou o animal quer se deslocar e vai usar a probóscide, então, qualquer que seja o motivo, quando a probóscide vai ser invertida, a musculatura da parede do corpo começa a pressionar a rincocele. Então, começa a pressionar essa câmara celômica que está aqui ao redor da probóscide dos nemertíneos. Então, ao apertar isso, o resultado é que isso vira, isso é evertido. Então, aquele músculo que estava contraído aqui, ele vai ser totalmente distendido, vai até a ponta, e a probóscide está inteiramente evertida. Como eu falei, ela tem musculatura também na parede, então ela pode ir lá, se enrola na presa e tal, vai ter estiletes, e aí o resultado é que o alimento, se for o caso, né, é recolhido, é levado até a boca, que está mais para baixo, ele vai ser ingerido, e aí a probóscide é recolhida. Então aquela musculatura começa a contrair, puxando e virando isso novamente do avesso, posição em que ela é mantida dentro do aparelho da probóscide. Então vocês veem exatamente aqui, mostrando isso, o músculo retrator totalmente distendido, o animal usa a probóscide para o que for, ou se enrola num tronquinho de alga, num talo, ou se enrola numa pedra, ou então ele vai se defender de um eventual predador, ou vai capturar uma presa. Nesse último caso, ele leva essa presa até a boca, a presa é ingerida e a probóscide é recolhida para dentro do aparelho da probóscide.
Vejam aqui um outro esquema mostrando aqui em vista superior, aqui a probóscide recolhida. Então, aqui esse primeiro seria o rincodeu com o poro da probóscide. Aí nós temos a probóscide aqui dentro da rincocele. Vejam a rincocele aqui em volta, essa câmara celômica, com essa musculatura, que é o músculo retrator, que aqui está totalmente contraído, que aprende no final desse saco, desse aparelho da probóscide, em fundo seco. Vai haver a boca, a cavidade bucal, uma faringe e tal, aí um estômago, e aí depois logo a gente vai ter um intestino cheio de divertículos, cheio dessas projeções laterais para aumentar a área, e eu até já falei para vocês que as gônadas vão se formar entre esses divertículos do intestino. Fazendo uma ampliação dessa região, nós temos aqui o estilete. Então, esse animal é um enópla, ele tem a faringe armada. Vocês veem aqui um estilete, outros estiletes sendo produzidos para repor esse daqui, porque quando ele usa um estilete, ele perde, então ele deve repor com outro. E vocês veem aqui uma foto de microscopia, onde vocês veem o estilete funcional e diversos outros aqui em formação desse lado. Aqui também provavelmente são estiletes em formação. Então, tudo isso para repor aquele que vai ser perdido quando for utilizado. Associado a esse estilete, pode haver, então, glândulas de veneno que secretam produtos tóxicos que entrarão em contato com os tecidos da presa ou um eventual predador quando esta for atingida por esse estilete. Circulação, como eu falei, é celômica, não há sistema hemal. Então, esse sistema celômico, esse sistema circulatório celômico, vai ter duas partes. Por quê? Porque há dois celomas, né? Há dois complexos do celoma. Um é a rincocele, que está ao redor da probóscide, e cuja função com relação à parte circulatória, além de toda aquela coisa de ela ser um esqueleto hidrostático contra o qual age a musculatura da parede do corpo para a eversão da probóscide. Mas, além disso, esse fluido celômico vai ser responsável pela nutrição e pela remoção dos resíduos de todas as células da probóscide. Então, essa é uma parte, é a rincocele. Mas, além disso, vai haver todo um sistema de vasos longitudinais e transversais, formando toda uma capilarização celômica, tudo revestido de celoma, ou revestido de peritônio, e isso vai, então, formar o arcabouço do sistema circulatório desses animais. Então, não há sistema hemal. Inicialmente, assim, nas formas mais basais de nemertíneos, vai haver um vaso lateral a cada lateral do corpo, então dois vasos, e aí eles são unidos por comissuras ao longo de todo esse trajeto. Só que ao longo do tempo, ao longo das ligagens evolutivas, foram aparecendo vasos adicionais, tanto longitudinais quanto transversais, formando toda uma malha, toda uma grade para diminuir as distâncias de difusão. Então, o fluido da rincocele transporta substâncias para e da probóscide, ou seja, o fluido da rincocele é responsável pela nutrição e pela remoção dos resíduos das células da probóscide, além de atuar como esqueleto hidrostático, como eu disse. Já esse sistema de vasos periféricos, ele transporta substâncias ao longo de todo o corpo e, como eu disse, seria um vaso a cada lado do intestino, um em cada lateral do corpo. Esses vasos são unidos por comissuras, então, para conectar um ao outro, e aí, ao longo da evolução, foram aparecendo mais vasos longitudinais, mais transversais, formando toda uma malha, como vocês vão ver no esquema daqui a pouco. E esses dois sistemas, obviamente, eles não são isolados entre si. Há a comunicação, então, há alguns desses vasos celômicos que chegam até a parede da rincocele, ou seja, os dois celomas em contato.
E nessa região de contato, onde a rincocele encosta, ela toca com esse sistema de canais periféricos, ali vai haver podócitos, então aquelas células que apresentam as fenestrações e tal, permitindo o intercâmbio de substâncias. Então, o oxigênio, por exemplo, capturado na parede do corpo, ou os nutrientes capturados no intestino, passam para o fluido da rincocele e daí estão aproveitáveis para as células da probóscide poderem absorver os nutrientes, tanto o oxigênio quanto os oriundos da digestão. E por aí também a rincocele elimina para o sistema de circulação periférico, elimina o gás carbônico e os excretas nitrogenados produzidos por essas células da probóscide. Porque, obviamente, são células vivas, então elas têm metabolismo, elas fazem a respiração celular, elas necessitam de nutrientes e elas produzem resíduos que têm que ser eliminados. Olhando aqui esses esquemas, então, esse seria o sistema mais simples. Um a cada lateral, unidos na região anterior e na região posterior. Pronto, fechou um círculo ou uma estrutura, um circuito, vamos dizer. Fechou um circuito para o fluido celômico. Aí vocês veem outros onde começam a aparecer mais canais longitudinais, mais canais transversais, longitudinais também, até você ver toda essa grade, toda essa trama por dentro do corpo de um nemertídeo, que é exatamente para distribuição de nutrientes e remoção de resíduos. A excreção ela se dá por protonefrídeos, e esses protonefrídeos, que vão ser 2 ou mais, eles muitas vezes estão mergulhados dentro desses canais celômicos, para poder já fazer a ultrafiltração e já remover os resíduos desse fluido celômico à medida em que o animal vai tendo o fluido circulando pelo corpo. Então, são 2 ou mais protonefrídeos, cada um com muitas células terminais. Vocês veem aqui o esquema ele mergulhado dentro desse canal celômico, e eles estão restritos normalmente à região anterior do trato digestório. Então, só vai haver esse esquema de protonefrídeos na região anterior do intestino. E, frequentemente, como eu falei, eles estão mergulhados dentro, ou então, pelo menos, em íntimo contato, ou seja, encostados com esses vasos celômicos circulatórios. Com relação aos sistemas nervoso e sensorial, eles têm um cérebro formado por 4 gânglios. E esses 4 gânglios eles vão ser unidos por um anel na região anterior do animal. Então, esse anel circunda o trato digestório na região anterior do animal. Então, são 4 gânglios cerebrais. Vocês veem aqui, 4 gânglios, 2 superiores, outros 2 inferiores. E aí o trato digestório estaria aqui, passando aqui no meio. Vai haver comissuras entre esses gânglios, formando, portanto, esse anel. E aí vai sair um par de cordões nervosos que vão se estender ao longo do corpo. Frequentemente vai haver também comissuras unindo esses cordões, então dando aquele esquema típico de escada de cordas. Mas, assim como acontece com relação ao sistema celômico, aqui também canais ou cordas adicionais longitudinais frequentemente aparecem ao longo das linhagens evolutivas. Então, o básico, o esquema mais plesiomórfico, seria 4 anéis cerebrais unidos entre si por comissuras, formando um anel, e aí 2 cordões longitudinais, um em cada lateral do corpo, mas frequentemente vai haver mais canais longitudinais. Esse sistema nervoso contém uma hemoglobina, que eu não sei se vocês já conhecem, que é a neuroglobina. Essa neuroglobina tem uma altíssima afinidade pelo oxigênio e só libera o oxigênio quando realmente a tensão de oxigênio for muito baixa. Então, a presença da neuroglobina, que é essa hemoglobina do sistema nervoso e que tem essas propriedades, ela faz com que esses animais
possam viver em ambientes praticamente anóxidos. Ou seja, se for uma tensão muito baixa de oxigênio, processo de eutrofização, por exemplo, poluição por material orgânico, consumiu todo o oxigênio da água. Mas essa neuroglobina garante que os nervos vão estar vivos com o suprimento adequado de oxigênio, porque só nessas tensões muito baixas é que ela vai liberar o oxigênio. Então, esses nervos eles vão ter condições de realizar a respiração celular e, portanto, vão se manter vivos, enviando estímulos para a musculatura, que, por sua vez, depois também já pode se contrair tudo graças a esse oxigênio, e esses animais podem, portanto, habitar regiões eutrofizadas, regiões com altíssimo teor de material orgânico. Então, essa propriedade, a presença dessa hemoglobina, confere a esses animais e a vários outros, inclusive hemirídeos. Em todas as formas onde ela é encontrada, a neuroglobina permite que os animais vivam em ambientes anóxicos. Com relação aos órgãos dos sentidos, nós temos aqueles órgãos frontais que, além de secretar o muco, eles também têm um epitélio ciliado que permite o reconhecimento de estímulos e, óbvio, estão associados a neurônios. Então, vai haver o reconhecimento de estímulos, principalmente de origem química. Então, são principalmente quimiorreceptores. Também são quimiorreceptores diversas outras estruturas que ficam aqui na extremidade anterior. Então, vai haver poros epidérmicos, vai haver sulcos e canais cefálicos, vejam aqui, bem mostrado até, e vai haver esses órgãos frontais que são para a secreção de muco e também quimiorreceptores. Além disso, vai haver ocelos, vejam a quantidade de ocelos que todos esses aqui apresentam na extremidade anterior. São apenas ocelos, não têm lentes, não têm capacidade de formação de imagem. Eles servem apenas para detectar se o animal está numa região mais clara ou mais escura. E eles tendem a ficar nas mais escuras, exatamente para proteção. E, além disso, então, os órgãos frontais que a gente vê aqui, e estatocistos. Estatocistos, vocês sabem, são estruturas que dão equilíbrio, são o equivalente aos nossos canais semicirculares aqui no ouvido médio. Então, basicamente, é uma concreção que pode ser produzida pelo próprio animal ou pode ser um grão de areia absorvido do ambiente, do sedimento, por exemplo, mas de qualquer maneira tem essa estrutura rígida e ela está apoiada, ou ela está dentro de uma câmara com fluido, então ela está livre ali, numa câmara com fluido, mas ela se apoia num epitélio ciliado. Então, dependendo da posição que fica, conforme o animal vai andando, obviamente isso balança lá dentro dessa câmara. E dependendo do epitélio em que ela toca, ela vai estar sensibilizando uns neurônios ou outros. Então, isso dá a sensação de equilíbrio do animal. Como eu falei, é análogo aos nossos canais semicirculares no ouvido médio. Com relação à reprodução, a reprodução assexuada é muito frequente, costuma ser espontânea, então o animal muitas vezes forma um cisto mucoso, lá dentro ele se enrola todo, ele se protege, está isolado do exterior, e aí ele se fragmenta todo e cada pedaço regenera as partes faltantes, de maneira que onde havia um animal, ou de onde havia um animal, saem numerosos, todos geneticamente iguais, todos clones, logicamente. Mas com relação à parte sexuada, nós vamos ter que a maioria é dioica. Então, a grande maioria tem sexos separados, ou é macho ou é fêmea. Vai haver gônadas que se repetem, né, gônadas em série, intercalando com os divertículos do intestino, como eu já havia dito. Só que essas gônadas, elas vão produzir os gametas, ou espermatozoides, ou óvulos, dependendo do animal, como eu disse, a maioria é dioica. Mas elas vão produzir esses gametas, só que elas não têm canais comunicando as gônadas com o meio externo, não tem canais para a liberação dos gametas.
Então, quando o animal está maduro, quando os gametas estão prontos, esses canais, esses gonodutos, se formam por invaginações da parede do corpo. Então, a parede do corpo invagina-se até chegar à gônada, de maneira que os gametas possam ser liberados para o exterior através desses poros, que é o próprio início da invaginação, são os gonóporos, e aí os gametas sendo liberados, a fecundação é externa e há a formação de uma larva que é muito semelhante, é um tipo de larva trocófora. Tanto é que esses animais são trocozoides, têm a larva trocófora. Então a fecundação é externa, há muitas formas que apresentam desenvolvimento direto, que portanto não têm larva, principalmente, lógico, aquelas que forem terrestres e de água doce também. Mas nas marinhas, a maioria não, mas pelo menos muitas espécies, eu não sei quantas de cada tipo, para poder dizer para vocês com certeza a maioria ou não a maioria. Mas, de qualquer maneira, nas marinhas é comum a presença de uma larva pilídeo, que é basicamente uma trocófora, que ela vai ser planctotrófica, então ela se alimenta, ela come plâncton, e essa larva não tem anos, no caso dos Heteronemertidae. Vejam aqui o esquema mostrando o pilídeo, então a partir do zigoto vocês têm o desenvolvimento formando essa larva, que é basicamente uma trocófora, vocês veem tipicamente o aspecto de peão de uma trocófora, e aí ao longo do desenvolvimento esse animal vai dar origem ao nemertídeo, a um verme juvenil.